Eu te amo muito. Amada. Então vamos dar início a essa primeira parte da transmissão sobre a cura energética para limpeza e cura do campo emocional. E todos nós aqui estamos sendo acompanhados, né, pelos seres de luz, pelos guardiões da luz, pelas hierarquias da luz, porque esse conhecimento, ele é um conhecimento que vai amparar a humanidade. Cada um de nós vamos fazer uma atuação de harmonizar o campo emocional do coletivo através dessa transmissão. E é necessário nesse momento que a gente recorde algumas informações. E então nós vamos começar pela informação que memória não é algo só conectado com o sistema nervoso, ali com o cérebro, com a mente. Nós temos a memória celular, que ela está em todo o corpo. E as sinapses, que são mecanismos de conexão, elas também, as sinapses também existem no coração, numa quantidade muito maior do que no cérebro. E também tem no intestino. São neurônios. A ciência atual só deu o braço a torcer recentemente, mas as antigas civilizações já sabiam disso. Então eu vou trazer para vocês um pouco das informações dessa antiga civilização que já sabia desses conhecimentos. Os essênios, eles já sabiam desse conhecimento. Lá naquela época, antes de Cristo, eles já sabiam que as sinapses, esse veículo físico que promove conexões, existe numa maior quantidade no coração. Tanto é que os essênios, eles eram, e como nada deixa de existir, eles ainda existem, mas numa dimensão do qual nós não alcançamos, não com o corpo. Eles sabiam da importância do alinhamento do campo eletromagnético, porque eles conheciam o poder do mentalismo, da mente, conheciam essas frequências do coração,
que é emanado através desse órgão físico, energético e espiritual. Inclusive tem um chakra que pulsa essas informações, essas conexões, porque embora seja um órgão físico, ele está conectado com outros mundos, outros universos, egrégoras e consciências. Então, os essênios eram seres extremamente disciplinados. Então, eles não eram dados à fala excessiva. Eles só falavam quando necessário para transmitir informação. E os mestres essênios, quando recebiam discípulos, normalmente, naquela época, haviam outras egrégoras onde os discípulos faziam perguntas e obtinham respostas, principalmente no campo mental. Os essênios não. Os essênios, diante de uma pergunta de um discípulo, eles faziam uma outra pergunta, deixavam o discípulo ali no campo da reflexão, da meditação. E esses conhecimentos, eles foram sendo perdidos ao longo da humanidade. E eles foram sendo perdidos de forma proposital. A humanidade caiu num tal esquecimento que que as pessoas, a humanidade não percebeu que esse conhecimento foi sendo retirado. A tal ponto de o coração ser apenas um órgão vital. A tal ponto de desenvolverem o mentalismo, a mente, o intelecto, em detrimento das emoções. É exatamente o resultado, a colheita disso que estamos exatamente nesse ponto da humanidade. Onde o intelecto foi priorizado, onde o que chamam de informação, mas na verdade é uma disputa pela consciência humana através do campo mental. Nenhum ser do campo invisível ou um ser no campo visível pode adentrar um campo eletromagnético de uma pessoa. O que é campo eletromagnético? Os pensamentos, as emoções, o corpo físico. E o campo espiritual está envolvido nisso tudo. Nenhum ser visível ou invisível, com forma ou sem forma, ou disforme, pode alcançar um ser humano sem ser, por princípio, iniciando no campo mental.
O esquecimento, ele começou no campo mental. Porque as informações que chegavam não era informação. O universo, ele é composto de luz e som. E isso gera um campo de manifestação. Então, num determinado momento da evolução da humanidade, que não foi de uma hora para outra, não foi abrupta, o intelecto se desenvolveu de tal maneira que calou as emoções, que calou o sentir. E o campo do intelecto, o campo da mente, é tão viciado em pensar, em ter ideias, em estar conectado e estar em atividade, que foi um campo fértil para os seres que eu denomino como os opositores da fonte da criação luz. Então, a chegada desses seres e a permanência deles no planeta foi autorizada pelos próprios humanos que aqui estavam, dentro de um processo lento, dentro de um processo arquitetado, dentro de um plano completamente desenvolvido. E aí alguém pode perguntar, mas onde estava Deus? Aonde estavam os seres de luz? Aonde eles sempre estiveram, ao nosso lado. E para isso, para qualquer conexão com os seres da luz, é necessário se sintonizar. Primeiro aqui, para ressoar aqui, nesse portal. O reino terra, ele é uma dimensão de livre-arbítrio. Esse fato é o que proporciona à humanidade evoluir, mas também é a causa de todas as dissonâncias, doenças, conflitos, guerras. Diante disso, aquilo era novo para os nossos antepassados, ou para nós mesmos, para quem acredita em reencarnação. Começou-se dali uma grande empreitada para
ativar e agitar e viciar o campo mental. Porque é através dele que é possível sequestrar uma consciência. Fazê-la adormecer para a própria existência dela e da luz maior. E para acontecer esse sequestro de consciência, esse aprisionamento, seja aqui encarnado, seja no plano astral, principalmente da quarta dimensão, é necessário alcançar o domínio das emoções. Então, naturalmente, os filhos, as filhas da luz têm uma centelha divina, um portal no chakra cardíaco, de onde pulsa, vibra e emana amor. Porque assim foram feitos. A imagem e semelhança do Criador. E para que houvesse, para que criassem uma substância oposta ao amor, com várias derivações, vários graus, ou seja, ódio, para que causasse essa dissonância, essa dissonância, eles precisavam começar isso pelo campo mental, influenciar a mente humana. Então criaram as telecomunicações. E a partir daí começaram a fazer testes com a humanidade. E viram que funcionava muito bem. Que todas aquelas pessoas se reuniam em volta de um rádio. Que se reuniam em volta de uma televisão. E que hoje se reúnem diante de um celular. E para distorcer a frequência amor, que é a original, e não falo do amor humano, falo desse amor da fonte maior. Precisavam criar algo, precisavam manifestar, porque o ser humano, a forma do ser humano, para ele sentir, para ele vibrar numa frequência, precisa entrar pela mente. Aí começa a ter umas sensações aqui, uns sentimentos. E essa
E esse campo eletromagnético vai criando força e aí então manifesta algo que impacta toda a humanidade, como uma onda. Então, através do campo mental, eles conseguiram manipular mentalmente a humanidade e criar uma Primeira Guerra Mundial. Mas o ser humano, as sementes estelares, os portadores da luz, as centelhas divinas em terra, eles conseguem restaurar a humanidade. Então não foi suficiente para varrer Deus da humanidade com a Primeira Guerra. Mas conseguiram instalar o medo. E do medo vem todas as outras frequências dissonantes. Raiva, inveja, cobiça, disputa, competição. Tudo comportamentos criados através de formas pensamentos. Atuando em conjunto com seres e consciências disformes do plano astral. Com esse campo de medo criado, eles conseguiram fazer o quê? A Segunda Guerra Mundial. E o impacto da Segunda Guerra Mundial foi tão grande, eles conseguiram alcançar 80% de êxito, onde muitos portadores da luz, muitas sementes estelares que estavam aqui, tiveram que se retirar. E muitas consciências que viriam encarnar para a evolução da humanidade tiveram que aguardar. Porque quem é que pensa em amor e ter filhos depois de uma guerra? Então as hierarquias da luz tiveram que se reunir e aprimorar o plano. De libertação da humanidade. Depois que a consciência crística encarnou num corpo e veio trazer a mensagem alquímica, porque foi isso que Cristo trouxe, alquimia. Campo eletromagnético, física quântica. E depois daquele período em que
mais de 80% da população, principalmente ali na concentração da onde ele estava, existia um domínio completo do mental. Protocolos para encontrar Deus. Rituais para encontrar Deus. Tudo isso criado milimetricamente para afastar a humanidade de Deus. Ele não escolheu 12 discípulos aleatoriamente. Eram essas pessoas que levariam a verdade através do conhecimento oral. Aquele que se encontra energeticamente com a verdade, ele nunca mais vai ser o mesmo. Porque livros vão queimar. Mulheres que têm poder de cura vão queimá-las. Homens que têm poder de cura iam enforcá-los. Então, a todo momento, a humanidade está lidando com os seres opositores a Deus como se eles fossem inofensivos. Como se eles fossem apenas uns irmãos desviados. E existe uma grande diferença entre um irmão da luz, um portador da luz que está dormindo e um ser não luz atuante. Essa é a humanidade. Esse é o reino terra. E se não fosse assim, não existiriam 6 mestres ascensionados, com seus castelos e santuários, fazendo dispensação 24 horas ininterrupta, angariando mais discípulos, se aqui não fosse um ambiente completamente arriscado para quem vem trazer o despertar, para os trabalhadores da luz. É por isso que São Miguel Arcanjo está presente, e é por isso que São Miguel Arcanjo tem escudo e espada. Depois da Segunda Guerra Mundial, eles conseguiram bastante o que queriam. A vibração do medo, que essa palavra nem representa tanto assim o que de fato é. Então vamos trazer uma maior clareza para as frequências que esses seres conseguiram instalar na humanidade. Apatia, rotina, contratos e obrigações pesadas, juros, tributos, criaram uma lei humana, uma justiça humana que é completamente contrária às leis divinas. Quando olhamos para a justiça dos homens,
perguntamos: cadê Deus? Onde está Deus? E diante de todo esse cenário, as hierarquias da luz se reuniam para aprimorar as soluções. Porque precisavam descer em carne e osso, assim como Cristo, sementes estelares, mestres. Por isso que Saint Germain teve várias encarnações, El Morya, várias encarnações, Kuthumi, que também é um dos meus mestres, e quando eu estou em aula, assim como eu estou conectada com vocês, é sob a égide dele que eu estou, é sob a presença dele que eu estou. Ele também foi São Francisco de Assis, ele também foi um dos 3 reis magos, dia do meu aniversário. Porque nesse lugar de transmissão de informação, é necessário que venha uma frequência de amor elevado. E quando eu falo amor elevado, é o amor que está além do humano, é o amor divino. Porque a verdade, ela pode parecer um pouco chocante. Então, nessa reorganização de planos, para dar continuidade ao plano de Deus, ao plano divino de libertação da humanidade, algumas consciências já evoluídas, com bastante sabedoria cósmica e planetária de outros planetas, aceitou o convite de Cristo para vir encarnar aqui. E essas pessoas passariam por uma grande incompreensão familiar. Porque desde pequena ela já mostraria que era mestre de si mesma, que não aceitariam aqueles domínios daqueles adultos, uma força interna maior, um direcionamento interno maior, já sabia que aquilo estava errado. Mas através de uma educação severa, punitiva, ameaçadora, muitas dessas consciências encarnadas, até para sobreviver, até para manter a vida no corpo físico, tiveram que se submeter. E nessa submissão para sobreviver, o campo cardíaco se fechou. E aí, mais uma vez, o intelecto cresceu. Mais uma vez, o intelecto ganhou força e poder sobre essas consciências. Porque uma coisa é viver
e sentir a espiritualidade, a conexão com Deus, Criador, Divino. E a outra coisa é ler e fazer rituais para encontrar com Ele. São duas coisas completamente distintas. E por que que isso cresceu tanto? Devido ao esquecimento. O intelecto, o campo mental, cresceu, ficou mais atrativo do que o verdadeiro sentir. A ponto da humanidade, de uma pessoa passar por outra que está na rua, suja, com fome, sem onde ter ido dormir, e falar assim: são escolhas. Ele deve ter feito alguma coisa para isso. A racionalidade, a intelectualidade suprimiu as emoções, que são o portal para voltar para casa. E voltar para casa significa sair da roda de samsara. Dentro desse caminhar de esquecimento, nesse atual momento, que se abre um portal, novamente o portal, dentro desse planejamento das hierarquias da luz, para despertar e resgatar aqueles que vieram ajudar a humanidade e que esqueceram que vieram ajudar a humanidade, porque teve que sobreviver. E é a essas pessoas, a essas consciências encarnadas, que os seres extraterrestres, que são chamados assim porque estão extra-terra, não são da dimensão Terra, vieram auxiliar através das suas tecnologias essa recordação. Alguns estão ouvindo esse chamado e estão caminhando de volta para a luz. Outros estão tão fascinados com a mente, porque aí eles não sentem, e não sentir é não ter empatia. Então, não ter empatia, uma formiga e um ser humano é a mesma coisa. Não do olhar da criação, mas em termos de completa indiferença. Então, muitos ficaram e estão tão apaixonados pelo campo
mental, isso explica a quantidade de informação que temos hoje, principalmente na internet. Todo dia sai uma nova informação. E aí, ao saber disso, a nossa pergunta interna sempre deve ser: se eu me conecto com essa informação, onde eu vou parar? Sabendo que, para que qualquer ser tenha influência sobre o meu campo, primeiro ele vai chamar a atenção na minha mente. E o aprisionamento energético, e aí vai ter a segunda parte que eu vou adentrar profundamente nisso que eu vou trazer agora, que a gente vai fazer um intervalo de 10 minutos daqui a pouco. Esse aprisionamento no astral, ele se dá através do campo de força, da energia do campo de força que os humanos encarnados produz ou deixa de produzir. Se o ser humano não está sentindo, se ele não está sendo empático, se toda situação que acontece ele está racionalizando, intelectualizando, essa pessoa está aprisionada, onde as suas energias do portal cardíaco está sendo utilizada no plano astral para gerar mais manifestações distorcidas da grande fonte luz, Deus Pai e Mãe da criação. Mas o intelecto continua viciado. Por isso a gente vê as manchetes. Vai haver os 3 dias de escuridão. Vai ter o tsunami em tal lugar. No caso do Brasil, né? Porque em outros lugares sempre foi dado a isso realmente. E a natureza, ela apenas responde às formas pensamentos e ao campo vibracional cardíaco dos seres humanos. Então, quando ela dá uma resposta abrupta, ela está dando uma resposta para todos aqueles seres viventes que estão na superfície dela. E as hierarquias da luz observou na fase da Lemúria e da Atlântida que os seres humanos, quando eles têm tecnologias, eles têm informações, sem ter a expansão da consciência e o portal do cardíaco conectado verdadeiramente com aquele que é o caminho, a verdade e a vida, com a fonte luz da criação, eles
tem a capacidade de acabar com um reino, com uma cidade, com um país, com uma parte terrestre inteira. Então nós temos hoje informação, que é escrita de luz, que vem do reino espiritual, dos mestres ascensionados, do reino angélico, arquiangélico, das consciências que por aqui passaram, que não ascensionaram, mas estão em planos espirituais auxiliando, sendo auxiliadores. E nós temos a desinformação. Des é o prefixo de desligar, a informação. E por que que ela desliga a informação? Como eu disse, o campo do intelecto, da racionalidade, do mental cresceu muito. Então traz um grande número de informação, que é o que capta a atenção do ser humano, que é o que atrai a mente dele para a atenção, para fisgá-lo, e aí desliga a informação, porque ele vai vir essas consciências através de vários canais, lugares, pessoas, enfim. Vai se utilizar da fala, da escrita, para desligar a informação que a luz trouxe. De Moisés até hoje, só tem mudado o contexto, os nomes, mas a situação não é tão diferente assim. E essa primeira parte da cura energética, ela é essencial para uma tomada de consciência, porque também elas trazem uma validação para a sua intuição, para a sua percepção, para a sua expansão. Porque a escrita de luz, ela tá aí, mas em meio a tantas ideias, a tantas informações, lembrando que muitas vêm com prefixo para desligar a informação, põe você em dúvida. E essa primeira parte te coloca no seu lugar. No seu verdadeiro lugar. De dizer assim, realmente, mais uma vez, para não ser expulsa, para não ser rejeitada, para sentir pertencimento, eu deixei passar
algumas coisas que o meu eu maior, meu eu superior, meu eu sou tinha me falado. A respeito de uma vivência, a respeito de uma conexão, a respeito de uma realidade da qual se tem experienciado. Porque o grande momento que estamos vivenciando agora existe uma força que quer desligar a informação. Você é a informação. Eu sou a informação. E apenas tomar conhecimento e consciência já traz para dentro do nosso campo eletromagnético 50% da nossa força, da força individual que cada um tem. Porque essa primeira parte vai te levar à reflexão de todo o seu caminhar até aqui. Dos percalços, dos desafios e das vitórias. Às vezes que foi expulsa, às vezes que não foi compreendida, às vezes que não foi acolhida. E na segunda parte, depois do nosso intervalinho aí de 10 minutos para tomar uma água, para encher a garrafa de água novamente, ir ao banheiro, nem vou desligar aqui. Também vai ser o momento de deixar aflorar todos esses sentimentos e emoções que ficaram guardados dentro do seu campo eletromagnético. Pela força dessas imposições desses seres que trabalham de forma invisível, mas atuando na realidade do nosso entorno através de muitos familiares, de pessoas conhecidas, no ambiente de trabalho, em grupos que provavelmente você já tenha participado. E como o foco principal é a limpeza e cura emocional, essa primeira parte é para trazer à tona todos os sentimentos de inadequação, de rejeição, de incompreensão. Porque para transmutar algo, precisamos da tomada de consciência daquilo que estamos pedindo a cura.
justamente para não voltar a ter de novo isso, porque isso é a roda de Sansara. A hierarquia da luz através dos seus inúmeros trabalhadores da luz, na fisicalidade e os que não estão na fisicalidade, todos estão trabalhando incessantemente para curar, para libertar, para amparar. Se não fosse isso, já nem existiria mais humanidade. Porém, quem veio trabalhar, mesmo que, Rejane, eu não tenho um grupo que eu trabalho, mas você encarnou para ser portadora da luz. Então, o motivo da sua alma, o motivo da sua consciência estar aqui foi ser um pilar de luz, independente do que você esteja fazendo atualmente. Então, é dispensado, é emanado as frequências de luz para esses portadores que vieram para ser esses pilares, e agora, para que saiam da roda de Sansara e retornem, é preciso fazer todo o desligamento dessa encarnação, das anteriores e das dimensões paralelas, desses vínculos afetivos que foram sendo criados através de experiências com outras pessoas. Então, uma pessoa, ao encontrar outra e ali ter uma experiências, tem experiências que são repletas de amor. Tem experiências que são repletas de gratidão. Tem experiências que são dissonantes, enganos, traições, mentiras. E essas frequências ficam de cor cinza, chegando a escurecer, pretinhas, como larvas, no campo cardíaco, impedindo essa conexão total e plena, esse casamento alquímico com a luz maior. Então, a cura e limpeza desse campo é para sair da roda de Sansara, para encaminhar todos esses sentimentos, todas essas emoções, manifestadas não só agora nessa existência, como em todas. Porque se elas não foram olhadas, se elas não foram sentidas, elas estão aí. Embaixo de todas, como um iceberg mesmo, lá embaixo, lá embaixo.
e o que impede da conexão maior, da dificuldade de meditar, de uma mente muitas vezes extremamente acelerada e outras coisas mais. Então vamos fazer uma pausa de 10 minutos. Podem deixar os vídeos, não precisam desligar, sair daqui. Apenas e tão somente 10 minutinhos e a gente retorna. Aí vocês vão no banheiro, tomar água, faz um chá, um café. E aí eu vou ouvir vocês e aí depois a gente vai para a segunda parte, tá bom? Vou até deixar de gravar aqui agora.